Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um devocional. Hoje estudaremos João capítulo 6 e começando com a história da multiplicação de pães e peixes. Amanhã a gente continua o capítulo 6. No capítulo 6, nessa introdução, João relata o milagre da multiplicação de pães e peixes, no qual Jesus, quando inicia, diz assim, ó, depois dessas coisas. Quando essa expressão, quando é usada em João, é depois de um período maior. Jesus se deslocou. E ele fala assim, ó, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. João é o único que chama o mar da Galileia de Tiberíades. E segundo os teólogos, essa é uma das evidências de que João escreveu seu evangelho bem depois, porque foi essa cidade fundada por Herodes Agripa, e na época ali em que os outros discípulos escreveram, essa cidade não existia. Então ele é o único que relata pelo nome dessa cidade. Ao ele chegar, então, na Galileia, eles então vão ali para o monte, porque João fala isso, destaca. Jesus queria ter esse momento com os discípulos, mas depois eles descem para ver o povo. Jesus prega a multidão, fala com elas, porém aqueles que ali estavam relataram fome. E você vê que aparece dois dos discípulos aí, destaca o nome de Filipe e também de André. Por quê? Porque eles eram ali daquela região e então as pessoas os conheciam. Até mesmo o rapaz que tinha os pães e peixes provavelmente era conhecido deles. Quando se usa essa expressão rapaz, é a mesma para José. Então, com isso, acredita-se que ele tinha cerca de 17 anos, era um rapazinho. E quando Jesus pega aquele alimento, fala primeiro por discípulos para eles providenciarem, né? E eles vão até ali as pessoas, procuram alguma solução e não conseguem. Para eles até precisaria de 200 denários para alimentar toda aquela multidão. Seria uma situação praticamente impossível para eles, pois dinheiro faltava, não tinham recurso para isso. Jesus deixou para eles providenciarem para justamente quebrar o argumento que não teve de onde tirar. Mas engraçado é que está surgindo alguns aí, pessoas gravando vídeo, dizendo que na verdade Jesus ensinou o povo a partilhar o alimento e não foi uma multiplicação. Só que você vê que essa conclusão é errada porque os discípulos faltam apenas com esses pães e peixes. Não é destacado que outras pessoas ajudaram. Você vai ver aí então, ó, no versículo 11, no versículo 9 diz: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso mas isso que é para tanta gente? Então, ó, você vê que o texto deixa claro que só tinha esse alimento para alimentar todo o povo. Não tinha vários alimentos. Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Olha que interessante. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Então as pessoas se prendem quando diz que ele distribuiu. Acha que esse distribuir é porque tinha muito e na verdade eles só entregaram. Quando a gente fala isso, querido, quem assim o fala, está tirando a parte do milagre, do mais importante, que foi a multiplicação feita. Você vê que foi o que tinha foi multiplicado. Você vê quando usa a expressão lá, o povo, é porque se referia a todos que ali estavam. Quando fala quase 5.000 homens, é homem mesmo, porque foi contado só o número dos homens que ali tinha. Então, quando Jesus multiplicou e fez a bênção, todo mundo recebeu o alimento. E se realmente o alimento já fosse deles, não precisava Jesus recolher. E Jesus recolheu o alimento, dando uma lição sobre desperdício. Não é porque a gente tem que sobrar e deixar estragar. Jesus recolheu quando todos estavam alimentados. Para quê? Porque haveria de aparecer outros. Teria outras necessidades. Quem come hoje, queridos, tem que comer amanhã. E Deus se preocupa para isso. Por cada um de nós. O maná diário. Ele não deixa faltar para aqueles que estão o buscando. O alimento temos sempre. Sabe por quê, queridos?
porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Ter a Deus todo dia, se alimentar da sua palavra, é o que mais precisamos. Então Jesus recolhe ali o que sobrou, o texto diz, no verso 12, e o verso 13 diz: assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que havia comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, esse homem aqui agora é o povo, né? Disseram: esse é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, eles tinham ido para a praia, fez o milagre, e agora ali então, quando Jesus viu que as pessoas estavam muito felizes e estavam perdendo o foco, pois queria proclamar o rei e seria então um problema civil, Jesus se retirou para o monte, que foi para isso que ele tinha ido, para estar ali a sós com seus discípulos e principalmente com Deus. Querido, Jesus nos mostra com esse milagre que ele é o Deus dos impossíveis. O milagre ele pode fazer. Ele multiplica do pouco. Era apenas ali pão cevado, que diz que era um pão bem simples, e 2 peixinhos. Não eram peixes de destaques, não eram os melhores da região, mas Jesus pegou o simples que tinha e fez um grande milagre. Assim também é a sua vida. Você pode ser uma pessoa simples, sem muitas expectativas, mas da sua vida Deus pode multiplicar e te transformar em um canal de bênção. Que você tenha a certeza da vitória com o Senhor neste dia e que Ele te abençoe e guarde. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, graças te damos por teu amor e bondade. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por cada amigo que está participando do canal. Obrigado pelos milagres que o Senhor operou naquela época e tem operado diariamente em nossa vida. Que possamos crer e confiar no teu poder. Também, Senhor, abençoe alguns amigos que sempre lemos aqui no canal. Alguns deles, como a Auriane, que pediu oração pela sua filha Renata, que vai ter bebê agora em breve, que ela tenha um bom parto. Também sua amiga Nazaré de Quatipuru, abençoe a ela. A irmã Conceição, que perdeu seu pai recentemente, que o Senhor console a sua família. Cuide da sua irmã que está enferma. Cuide também, Senhor, do Marcos Xavier, que o Senhor abençoe esse jovem que intercede pelo seu pai João Guilherme, que está melhor, Senhor, mas ainda não 100% do acidente que teve. Também, Senhor, abençoe o Paulo Ronaldo, ali de Cametá. Abençoe a irmã Deusa, a irmã Cláudia de Castanhal e seu esposo Félix, a irmã Áurea e suas filhas, Adelaide e Miriam, a irmã Sônia, a irmã Aldenora, nossa querida amiga da Central, a irmã Marinalva, também, Senhor, Sidney, esse jovem comportou que sonha em ser pastor. Abençoe o Senhor. E também o doutor Sabino, seu pai, um homem de Deus que tem passado por dificuldades em sua vida sentimental, mas o Senhor o console e dê solução para o seu problema. Abençoe seus outros 2 filhos. É o que eu te peço no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, querido. Dê um ótimo dia. Não se esqueça de também estudar a lição, tá bom? Tchau, tchau.